Irmãos, boa noite, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e mais uma vez agradecer o carinho com que vocês receberam meu filho Davi e a mim esse fim de semana. Nós nos sentimos amados, queridos, acolhidos, bem-vindos, especialmente pelo irmão Baroni e Dona Mila, e o pão francês com um cafezinho ao pé do fogão na casa deles, discutindo teologia, vai ficar na nossa memória ainda durante muito tempo. Muito obrigado de coração ao casal que nos recebe com tanta fidalguia e alegria. E estaremos orando pela igreja, parabéns pelo aniversário. Eu vou apenas pedir desculpas quando terminar tudo, vou sair de fininho, porque regresso hoje à noite para São Paulo, junto com Davi. Então, a estrada longa e o caminho é deserto, como diz uma musiquinha que eu aprendi quando era criança, mas se o lobo mau, né, caminha por perto, né, para terminar. Então, pedimos as orações dos irmãos em nosso favor para que seja uma viagem muito tranquila. Como o reverendo Ezequiel falou, a partir de agosto eu terei o grande privilégio de voltar a pastorear de tempo integral. Eu fui pastor da primeira igreja do Recife, fui pastor da igreja evangélica suíça de São Paulo durante 7 anos. Depois Deus me chamou para trabalhar na docência, estive no Mackenzie, na educação teológica da IPB durante mais de 15 anos, e agora Deus me chama de volta à primeira vocação, a vocação que me tirou do curso Engenharia Elétrica e Desenho Industrial para me dedicar à teologia, muitos anos atrás, que é realmente a vocação pastoral. Então peço aos irmãos que estejam orando quando lembrar por essa mudança grande de ministério. E também para que eu aprenda a gostar de piqui, porque eu mais tenho em Goiânia e eu detesto piqui. E eu sei que eles onde eu visitar vai ter arroz com piqui, frango com piqui. Então orem por mim para que eu possa aprender a gostar de piqui. Tá bom? Muito bem. Queridos, nesse tempo que nós estamos juntos, estamos falando a respeito da igreja. No sábado à noite nós falamos a respeito do amor como sendo aquilo que Deus planejou e determinou para a igreja como alvo aqui nesse mundo. Dons espirituais são necessários, são importantes, o conhecimento, a ciência divina, bem como a ação social e uma série de outras características ou elementos que compõem a igreja. Mas tudo é superado pelo amor, definido como atitude, conforme encontramos em 1 Coríntios capítulo 13, e que é o que vai permanecer eternidade afora. Hoje pela manhã, nós analisamos as 7 igrejas do Apocalipse em busca de solução ou orientação que Deus dá para 3 ameaças que sempre marcaram a vida da igreja durante a sua história, que são o esfriamento no amor a Deus, o compromisso com o mundo e também as perseguições. E hoje à noite eu queria falar sobre a igreja como sendo o centro de um plano que Deus concebeu desde a eternidade, no qual Pai, Filho e Espírito Santo se envolveram, cada um com uma parte, por assim dizer, com o alvo de entender o que é a igreja e a nossa posição aqui nesse mundo. Então eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso. E a carta é uma resposta que ele dá a uma preocupação que lhe chegou ao conhecimento de que a igreja de Éfeso e outras igrejas próximas estavam preocupadas com a sua prisão. Tipo, Paulo é o fundador da nossa igreja, é o nosso pai espiritual, ele é o grande apóstolo dos gentios, e por que então ele está preso em Roma? Porque Deus permitiu que esse tipo de coisa acontecesse. E havia um desânimo no meio das igrejas com a prisão de Paulo na cidade de Roma. Ele então escreve essa carta, juntamente com mais 2 ou 3, que são conhecidas como cartas da prisão, onde ele expõe que a prisão dele faz parte do plano que Deus havia concebido desde a eternidade para a igreja. Capítulo 1, ele faz uma exposição desse plano, que é o que nós vamos ver. Em seguida, ele ora para que os leitores da carta tenham compreensão dada por Deus para entender esse mistério.
Depois, no capítulo 2, ele fala da graça de Deus, que faz com que esse plano aconteça, e ele descreve a igreja como sendo o corpo ou o novo homem que Deus está fazendo pela união de judeus e gentios. E aí, no capítulo 3, ele fala do papel dos apóstolos e dos profetas, e se encaixa dizendo, terminando aí a primeira parte do capítulo 3, dizendo no verso 13: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por isso, Paulo diz, eu estou preso porque eu estou pregando o mistério de Deus, Cristo. Estou anunciando a Jesus entre os gentios, e é isso que Deus determinou desde a fundação do mundo. Então, a razão da minha prisão, o motivo da minha prisão não deveria causar desânimo em vocês, mas, na verdade, glória e gratidão a Deus, porque estou preso no cumprimento do meu dever, no cumprimento da missão que Deus me deu. Verso 13 do capítulo 3, não desfaleçam nas minhas tribulações. Não deixem que a notícia do meu sofrimento aqui na prisão traga desfalecimento na fé e desânimo, porque, ao contrário, nessas tribulações, na minha prisão, é que está a glória de vocês, porque eu estou preso por pregar o evangelho aos gentios. Depois, no resto do capítulo 3, ele ora a segunda vez, para que Deus dê entendimento para eles. E a partir do capítulo 4, ele traz orientações práticas para a igreja, sobre como viver em unidade, como usar os dons espirituais, exortação à santidade. E ele termina no capítulo 6, depois de falar tudo isso, com a famosa passagem sobre a armadura de Deus. Tomem toda a armadura de Deus para resistir ao maligno, e termina com algumas orientações. Nosso tema, então, está no capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, onde ele faz uma exposição do plano de Deus, desde a eternidade, concebendo a igreja. Leiamos então, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Ó Deus, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Dá-nos entendimento, compreensão espiritual e gratidão pelo que tu és e fizeste por nós. Aplica esta palavra aos corações, em nome de Jesus. Amém. Os intérpretes vão lembrar a você, nos comentários da carta aos Efésios, que isso que eu acabei de ler é uma única longa sentença na língua grega. E a tradução em português, pelo menos na Almeida, ela corretamente não colocou nenhum ponto. Vocês perceberam, né? O máximo que tem é ponto e vírgula. É como se Paulo tivesse falado tudo num fôlego só. Foi falando e cada pensamento, cada frase evocava mais uma ideia e que chamava outra e ele não conseguia parar de falar. E aqui você tem essa grande sentença, a maior do Novo Testamento, onde ele expressa num fôlego o que é a igreja e como ela nasceu. Mas se você olhar com cuidado, com paciência, você vai ver que, longe de ser alguma coisa que foi falada assim, impensadamente, ou a cadência ou o ritmo do pensamento improvisado, essa sentença ela é muito bem construída.
você vai notar primeiro que ela está dividida em 3 partes e cada uma delas ligada a uma das 3 pessoas da Trindade. Ele começa falando, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala o que é que o Pai fez para que a igreja existisse. E ele termina dizendo que ele fez isso para louvor da glória da sua graça, verso 6. E aí ele começa a falar do Filho. E fala do que é que o Filho fez para que a igreja existisse. E aí termina dizendo que ele fez tudo isso, verso 12, para louvor da sua glória. E aí começa a falar do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo fez e faz para que a igreja exista? E termina dizendo no verso 14, em louvor da sua glória. Então são 3 partes, cada uma delas voltada para uma das pessoas da Trindade e terminando com a expressão para louvor da sua glória. O que nós temos aqui é o que se costuma dizer, o plano da salvação, que em resumo é esse. O Pai planejou, primeira parte, o Filho veio ao mundo e executou o plano, segunda parte, e o Espírito Santo aplica aquilo que o Filho fez durante a história, terceira parte. E a pergunta, por que tudo isso? Uma resposta só, repetida 3 vezes, para o louvor da sua glória. Por que Deus fez a igreja? Por que Deus planejou o mundo? Por que todas as coisas existem em vez de nada existir? A resposta é para o louvor da glória de Deus. Não temos muitas respostas para alguns questionamentos que naturalmente são feitos quando nós dizemos que há um Deus que fez todas as coisas, um Deus que é bom, que é justo, todo-poderoso e que governa o universo. Naturalmente, por exemplo, a própria presença do mal e do pecado no mundo já levanta questionamentos. Pode ser que nós não tenhamos uma resposta completa para esse tipo de questionamentos, mas tem uma resposta padrão que a Bíblia nos diz, é que tudo que existe, tudo que acontece, é para o louvor da glória de Deus. E de uma forma que nós não compreendemos sempre, no final, a equação vai bater, a conta vai dar certo. A gente faz uma conta hoje, de uma coluna o mal, de outra coluna o bem, na mesma coluna a injustiça, na outra coluna a justiça, e a gente tenta bater uma com a outra e parece que sempre o lado do mal, da injustiça, do pecado, da perversidade e do erro parece maior do que a coluna do bem, da verdade, do que é correto, e a gente pergunta onde Deus está nisso tudo. A resposta da Escritura é que no final a glória toda vai ser de Deus e Ele vai fazer essa conta bater. A gente não sabe direito como Ele vai fazer isso, nem sempre nós temos resposta para isso. Mas a questão não é entender Deus, mas confiar nele. Confiar nele, que Ele é justo e bom o tempo todo. Ele é justo e bom o tempo todo, mesmo quando nós não compreendemos o que Ele está fazendo. E esse capítulo aqui, ele fala sobre isso, de como Deus planejou a igreja, e como Ele a fez realizar no tempo e no espaço. E como o Espírito de Deus chama a igreja à existência através da pregação mediante a fé. Então, nessa longa sentença, nós temos uma exposição de muitas verdades, o esclarecimento de muitas dúvidas e também um levantamento de outras, que talvez tenhamos respostas somente na eternidade. Meu objetivo nessa noite, quando analisarmos o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, é despertar em nós a consciência de que temos essa oportunidade e o privilégio muito grande de pertencer a uma instituição, um organismo, um corpo, os nomes são muitos para definir a igreja, que tem origem no próprio Deus, que tem origem na própria Trindade e que permanecerá para todo sempre. Quando a gente comemora o aniversário de uma igreja, como a Igreja Central de Araraquara, a gente sempre deve lembrar isso, que a igreja, essa igreja, ela é apenas uma expressão visível da igreja que Deus planejou desde a eternidade. E para nós é um privilégio fazer parte dela. Isso implica em privilégios, já dito, mas também em responsabilidades, como o resto da carta aos Efésios iria demonstrar se fizéssemos a leitura. Mas vamos lá, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre esse plano maravilhoso. Primeira parte, verso 2 até 6, ele trata de Deus Pai e o que Deus Pai fez. E ele começa bendizendo a Deus, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está dizendo isso para deixar claro
a que Deus nós estamos nos referindo, visto que há muitos deuses no mundo, há muitas religiões, mas ele está falando aqui daquele Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não tem outro Deus a não ser esse aqui. É esse Deus que ele se dirige. E ele bendiz a Deus porque Deus, ainda no verso 3, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando eu e você vamos orar, geralmente a gente começa agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado pelo novo dia, obrigado pelo descanso, obrigado pelo alimento, obrigado pelo sustento. A gente agradece a Deus todas as bênçãos materiais. Não tem nada errado nisso. Mas só que a ordem não é essa. Paulo, quando vai bendizer a Deus, ele não tem muito tempo, ele começa agradecendo pelas bênçãos espirituais. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Por que isso? Porque pode faltar bênção material. Pode ser que num dia de manhã ou qualquer hora você está à mesa e você mal tem o pão para comer e o cafezinho para tomar. Ainda assim, você não ficará sem motivos de gratidão, porque as bênçãos espirituais nos foram dadas em Cristo Jesus nas regiões celestiais, como diz aqui. Região celestial é um termo que aparece somente na correspondência paulina e que se refere ao mundo invisível que nos cerca. É a região onde Deus está assentado, onde Cristo está com Ele, onde estão as almas dos que já morreram, onde transitam os anjos e onde há toda essa atividade. É um mundo que interpenetra o nosso, invisível, e que interfere na nossa realidade e às vezes de forma imperceptível, visível somente pela fé. Então Deus nos abençoou nos fazendo parte dessa realidade que no momento é invisível, mas que um dia haverá de se manifestar. E é por isso que Paulo agradece a Deus. Ele já nos abençoou com estas bênçãos que durarão para todo sempre. E aí ele descreve que bênçãos são estas, e ele escolhe duas bênçãos em particular. Ele poderia ter falado muitas outras, mas todas as demais, como Deus, eu te agradeço pela justificação, pelo perdão de pecados, pela salvação, pela vida eterna, tudo isso é decorrência dessas duas primeiras que ele vai falar aqui. E quais são elas? A primeira delas é a eleição. Verso 4. Nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Da relação de bênçãos espirituais que Paulo escolhe para agradecer a Deus, a primeira delas é a eleição. Ele diz que Deus, antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse à existência, Deus já tinha escolhido para si um povo. Deus já tinha escolhido um povo para si. Essa escolha, Paulo diz, foi nele, em Cristo Jesus. Com isso já dizendo que não foi com base em coisa alguma que Deus anteviu em mim. Tipo assim, que eu seria uma pessoa boa, que eu faria as escolhas corretas, que um dia eu ia querer a Deus. A razão da escolha não foi nada em mim, porque ele diz que a escolha foi em Cristo Jesus. Se alguém tem mérito na escolha, é Cristo, não é você e não sou eu. A razão é essa. A escolha foi feita em Cristo e não nas minhas obras, na minha fé, na minha decisão, na minha bondade, no meu esforço. Não foi que Deus olhou antes do mundo existir que um dia eu haveria de dizer assim, eu quero Jesus Cristo, está escolhido. Não. O critério não foi esse, o critério foi em Cristo. Se alguém tem mérito nesse processo, é a pessoa de Cristo, não a minha pessoa nem a sua. Eu não sei e ninguém sabe qual o critério pessoal para Deus ter escolhido a mim e não amigos meus que foram amigos de bandidagem quando eu era adolescente e jovem e que até agora aparentemente não têm o menor interesse pelas coisas de Deus, porque Deus escolheu exatamente o pior da gangue e não os meus colegas, até hoje eu não sei. E eu não creio que alguém saiba. Há critérios em Deus que não nos são revelados. Mas uma coisa eu sei, que a escolha foi feita em Cristo, não foi feita por conta de qualquer coisa que Deus visse na criatura, mas pela pessoa de Jesus Cristo. E, pasmem, essa escolha, ela foi feita, está dizendo aqui, no verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Está claro aqui a razão pela qual Deus fez essa escolha de entre a humanidade de um povo para Ele. Ele queria um povo que fosse santo
e irrepreensível diante dele. O que nos leva a concluir que essa escolha, portanto, foi feita de entre um povo que não era nem santo e nem irrepreensível. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu da humanidade caída, que ele sabia que ia cair, que ele viu que ia cair e que estava nos planos dele cair. Deus, dessa humanidade caída, depravada, corrompida, perdida, ele escolheu em Cristo um povo para que fosse dele, um povo santo e irrepreensível. Uma das razões pelas quais algumas pessoas têm dificuldade com essa doutrina, e não é uma doutrina fácil, você pode dizer que não é fácil, mas não pode dizer que não é bíblica, tá? Vamos combinar isso. Você pode dizer assim, olha, eu tenho dificuldade em compreender. Bem-vindo ao time, né? Também tenho algumas dificuldades em compreender, mas você não pode dizer que não é bíblico, porque eu estou acabando de ler. Eu estou lendo a Bíblia aqui. Estou lendo. Algumas pessoas têm dificuldade com isso porque ficam pensando assim, não, mas se eu souber que eu sou escolhido, eu vou relaxar. Se eu saber que eu sou um desses escolhidos de Deus, então eu vou assim sentir vontade de viver de qualquer maneira. Acho que você não entendeu nada. Porque a escolha foi para a santidade. Onde não tem santidade, não teve escolha. Como é que eu sei que eu faço parte desse povo escolhido? Santidade. Porque Deus escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Quem não anda em santidade não pode dizer que é eleito. Em outras palavras. Porque a escolha foi para isso. A escolha de Deus foi para um povo que fosse santo e irrepreensível perante ele. Não é interessante que para Paulo a eleição é um motivo de gratidão e não de dizer assim, mas que injustiça, Deus. O Senhor é injusto. Não para Paulo. Ele olha para Deus, ele contempla esse grande Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus que se revelou no Antigo Testamento, que se revelou em Jesus Cristo, e ele entende como sendo a coisa mais natural e própria do Deus que é soberano e criador de todas as coisas, escolher para ele um povo que seja santo e irrepreensível, e uma escolha baseada em Cristo Jesus. E ele dá graças por isso. Eu não sei você, mas desde que eu entendi o suficiente disso aqui, é uma das razões da minha gratidão a Deus. Dizendo, Deus, eu não mereço nada, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Mas eu sei que se de alguma maneira eu faço parte do teu povo, e eu posso crer em ti, conhecer-te, amar-te, conhecer o Senhor Jesus Cristo, é só pela tua graça e pela tua misericórdia, porque se dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje à noite. Não estaria. E aliás, eu sei que todo crente sincero sabe disso, não é verdade? Quando você está de joelho, como é que você ora agradecendo? Oh Deus, eu me agradeço porque um dia eu escolhi, porque um dia eu te busquei, um dia eu te quis, eu me agradeço porque de fato foi o meu arbítrio que fez isso. É assim que você ora? É não. De joelho todo crente entende isso aqui. Porque ele ora a Deus e diz, Deus, foi o Senhor que me chamou. Foi tua palavra que me tocou. Foi o Senhor que mudou minha vida. Se não fosse o Senhor que tivesse tido um cuidado especial de mim, eu hoje não creria em nada, não estaria aqui. Estaria lá fora, estaria no mundo. Não é verdade? Eu sei que há problemas, alguns problemas intelectuais, ou alguns dizem que é intelectual. Para mim não é. Tem algumas coisas que eu não compreendo, mas não é por falta de intelectualidade, é por falta de informações maiores que a Bíblia não dá. Então, há coisas que a gente não sabe, mas uma coisa é muito clara, não é? Parece que a Bíblia toda, do começo ao fim, atribui a salvação do homem à graça e à misericórdia desse Deus soberano, que é bom o tempo todo, mesmo que a gente não entenda os seus propósitos. E Paulo parece que acha pouco falar disso, né? E olha a segunda bênção que ele resolveu enumerar. Final do verso 4. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Qual a diferença entre eleição e predestinação? Parece tudo a mesma coisa. É muito parecido. A eleição é o ato de separação. Deus, de entre a humanidade perdida e caída, separou para si, escolheu, de entre a humanidade perdida, um povo que ele quer que seja santo e irrepreensível. E predestinou esse povo para ser alguma coisa. Então, enquanto que a escolha fala do ato da separação, a predestinação fala do destino que Deus deu a esse povo separado. E ele nos predestinou para quê, então? Verso 5. Nos predestinou para ele. Ponto.
Deus nos predestinou para Ele. Deus quer um povo. E nós somos predestinados para sermos dele, pertencermos a ele em contraste a não pertencermos, não sermos da família dele. Não fazermos parte do seu povo, que ele deseja abençoar e com quem ele deseja conviver a eternidade inteira. Sermos de Deus. Isso aqui é o resumo da vida eterna. Sermos de Deus. Pertencermos a ele. Estarmos dentro do seu propósito, dentro do seu plano. Pertencer ao povo que ele escolheu. Deus nos predestinou para ele. E Paulo desdobra isso aqui, dizendo, final do verso 4, que ele fez isso, notou aí, em amor. E em amor nos predestinou para ele. Por que a predestinação seria um ato de amor? Primeiro porque Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, de predestinar ninguém para a vida eterna. Deus não deve nada a nenhum de nós, primeiro porque ele é o Criador supremo e absoluto. Segundo porque nós não merecemos nada. Eu acho tão engraçado quando eu vejo, às vezes, na mídia social, no YouTube, na internet, alguém dizendo aquela declaração, Deus, dá de volta o que é meu. Não faça isso. Não faça isso. Se Deus for dar de volta o que é seu, se você disser, Deus, eu quero o meu direito. Não é? Se você pedir a Deus o seu direito, o que é que você merece, então, de fato, nós estamos falando aqui do inferno. Estamos falando aqui do inferno. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não tem a obrigação de escolher ninguém, predestinar ninguém, amar ninguém, chamar ninguém, salvar ninguém. Se Deus deixasse a humanidade toda se perder por causa dos seus pecados, ele estaria sendo absolutamente justo. Ele não está tirando o direito de ninguém quando ele escolhe um e não outro para a salvação. Aliás, isso é um ato de amor. Em amor nos predestinou. Injustiça é quando você tira o direito de alguém, não é verdade? Deus não está tirando o direito de ninguém, porque ninguém tem direito algum diante dele. Por isso que Paulo diz que a predestinação é em amor. É um ato de amor de Deus, em que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê, e os escolhidos vão crer, e somente eles, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Prova de amor de Deus à humanidade perdida é que não deixou que ela toda se perdesse, mas tirou um grande número, nós não sabemos qual a porcentagem, naturalmente, nós não sabemos a porcentagem, mas que da humanidade perdida ele tirou um grande número para ser dele, eternidade afora. E ele termina aqui dizendo, nos predestinou, aliás ele está explicando ainda, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, é apenas descompactando aquilo que está na expressão nele, né, nos escolheu para ele. O que é que significa ser predestinado de Deus? Para sermos adotados na sua família. E mais uma surpresa, nem todo mundo é filho de Deus. Se a humanidade toda fosse filha de Deus, por que é que Paulo ia falar aqui de uma predestinação para sermos adotados por ele? De uma escolha para sermos adotados por ele como filhos. É isso que significa. E mais uma vez, por meio de Jesus Cristo, para deixar claro que não é por mérito, mas é por meio de Jesus. E final do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra beneplácito, na nossa versão Almeida, significa o bom prazer. Segundo o bom prazer do seu querer. Segundo o seu querer que é bom, que é justo, que é verdadeiro o tempo todo. Deus não consultou A, B ou C. Não perguntou aos anjos, não perguntou a mim nem a você. Mas ele consultou a vontade dele. E ele fez segundo quis fazer. Às vezes nós perguntamos por que é que Deus fez isso. A resposta é porque ele quis. Ele é Deus. Foi segundo o bom querer da sua vontade. Ele fez porque quis. E qual o propósito final de tudo isso? Perguntamos, diante dessa revelação que Paulo nos faz dos mistérios de Deus. Está no verso 6, ele fez isso para louvor da glória de sua graça. Ele fez tudo isso para que um dia a sua graça gloriosa fosse louvada por toda a criação. Para que lá no final dos tempos, quando esse mundo como nós o conhecemos terminar e o estado eterno for estabelecido,
A criação toda vai dizer para Deus como tu és gracioso, como a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu favor são gloriosos. Nós te louvamos, ó Deus. No final, como eu disse, a conta vai bater. E a criação toda vai se prostrar diante de Deus e vai dizer, tu és verdadeiramente gracioso e a tua glória é manifesta nesse plano maravilhoso teu, que para muitos de nós, difícil de engolir. Esse assunto não é difícil de entender, ele é difícil de aceitar. Mas ele é claro na Bíblia. Difícil de aceitar, mas ele é fácil de entender, do jeito que está aqui. Onde Paulo coloca. E ele termina dizendo que Deus fez isso para louvor da glória da sua graça. Terminado esse ponto, então, agora, o quadro se move das regiões celestiais. O palco agora é outro. E o foco é a terra. E maravilha das maravilhas, para que esse plano do Pai, concebido antes da fundação do mundo, de ter filhos adotados para ele, um povo santo e irrepreensível, para que possa acontecer, é necessário resolver o problema do pecado, porque ele escolheu pecadores para serem seus filhos. Como é que pecadores como vocês e como eu podemos ser amados de Deus, escolhidos por ele, predestinados para ser um povo santo e irrepreensível? Aqui é que entra Deus Filho no cenário. Você nota como há essa transição, né? Do céu, o foco agora se move para a terra. Verso 6, ele fez para louvor da glória da sua graça, graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo tem uma maneira de dizer as coisas, não é? Isso aqui é uma redundância. Graça já é graça. Concedida já é de graça. Gratuitamente é de grátis, né? Então é uma redundância, né? Mas é que Paulo não tem quase que palavras para poder falar disso que ele considera a maior manifestação da graça de Deus. É uma graça que ele deu gratuitamente, que ele concedeu, nem dá, que ele concedeu. Não é? Que quem concede está fazendo mais do que dá. Porque conceder dá a ideia de você, de que haveria razões para não dar, mas você concede, não é? Você concede. Então, a graça Deus concedeu gratuitamente. Tudo isso aqui que ele falou, essa escolha, essa predestinação, essa eleição, é graça sobre graça, concedida gratuitamente naquele que Paulo chama aqui, final do verso 6, de o amado. Quem é esse amado de Deus? Ele está falando naturalmente da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Ele é chamado do amado porque ele é o alvo do amor eterno do Pai. Algumas pessoas pensam que Deus fez tudo isso porque se sentia sozinho. Não é? Deus estava sozinho lá naquele espaço, tocando harpa com a barba branca nas nuvens, não é? Pensando, estou sozinho aqui, não tenho ninguém para conversar, eu vou criar o ser humano para me relacionar com o ser humano. Esse não é o Deus da Escritura. Porque o Deus da Escritura é Pai, Filho, Espírito Santo. E a Trindade bendita, 3 pessoas distintas, que conversam, dialogam, se amam, se entendem, se aconselham, participam da vida, da divindade plenamente. Deus nunca esteve só. Deus não tem nenhuma necessidade fora dele. Ele se completa, ele é perfeito no seu ser. Mais uma vez, ele fez tudo isso porque ele quis. Porque ele já tem um amado, ele não estava procurando homens a quem amar, como se ele não tivesse alguém ou alguma coisa sobre a qual projetar o seu amor, porque desde a eternidade o Pai ama o Filho, ele é o amado do Pai eternamente. Então Deus é completo, inclusive na expressão do seu amor, mas ele escolheu amar pessoas como vocês e como eu. Embora ele tenha o amado, nós somos amadinhos com letra minúscula, mas ele é o amado com A maiúsculo, o Senhor Jesus Cristo. E o que é que o amado fez? Paulo diz aqui que essa graça nos foi concedida no amado, Deus Filho, objeto do amor eterno de Deus. O que é que ele fez? Verso 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E ele repete, segundo a riqueza da sua graça. Ele não cansa de enfatizar a graça de Deus. No amado nós temos a redenção e a remissão dos pecados pelo seu sangue. A palavra sangue agora
é o que muda o cenário, porque sangue fala de gente. Sangue fala de carne, fala de corpo, fala de materialidade, fala de ser humano. E aqui está o grande mistério. Para que o problema do pecado fosse resolvido, o amado tomou forma humana. Ele se fez um de nós, menos na natureza pecaminosa, mas ele tomou a nossa humanidade completa e perfeita sobre si. E como representante destes escolhidos e predestinados, ele derramou seu sangue na cruz, recebendo sobre si o castigo que os pecados dos escolhidos e predestinados merecia. É isso a parte dele. Ele veio executar o plano, e a execução exigia que ele derramasse o seu sangue no lugar daqueles que Deus escolheu e predestinou antes da fundação do mundo, para que eles pudessem ser adotados, recebidos por Deus e serem santos e irrepreensíveis. É pelo sangue do amado que nós temos a redenção, ou seja, o resgate desse mundo perdido ao qual nós estamos enraizados, e nós temos o perdão de pecados, que é o que nos separa de Deus, perdão, anistia absoluta pelo sangue do amado. Nenhuma gota do sangue dele foi derramada em vão. Seu sangue é eficaz e realiza o plano de Deus. Há uma visão que diz que Cristo morreu na cruz para dar oportunidade a todo mundo. Por isso, ele não morreu por ninguém em particular. Porque vai depender se a pessoa quer ou não. Mas, de acordo com Paulo, ele derramou o seu sangue para remir o povo amado e escolhido. Nenhuma gota foi derramada em vão. O sacrifício dele é eficaz. E não voltará atrás. E não se perderá. É nele que nós temos a redenção. É por isso que Paulo vem dizendo o tempo todo. Nos escolheu nele, nos predestinou nele. Por que nele? Porque é através de Jesus, da sua morte e ressurreição, que esse plano concebido antes da fundação do mundo acontece no tempo e no espaço. É ele que vem ao cenário do palco da história humana, se torna um de nós, bebe nossa água, anda no nosso chão, come nossa comida, respira o nosso ar e sofre a nossa punição. Derramando seu sangue, sangue humano, para satisfazer a justiça de um Deus que é justo o tempo todo. No amado. É isso que ele faz. Paulo diz ainda que em Cristo, Deus assim, no verso 9, desvenda um mistério da sua vontade. Esse plano era um mistério, porque quem é que saberia desse plano se Deus não tivesse revelado? Não é? Mas agora, quando Cristo veio ao mundo, Deus nos desvenda. A palavra desvendar já está dizendo, né? A gente estava com uma venda e agora a venda foi tirada dos olhos e agora eu posso ver. Quando a gente está vendado, não consegue ver nada. Mas agora, com a vinda de Cristo Jesus e com a explicação dos apóstolos que nós encontramos na Bíblia, esse plano de Deus, ele ficou revelado. Nossos olhos foram desvendados e o mistério da vontade de Deus agora nos é manifesto. Nós agora podemos dizer, agora eu entendo por que é que o mundo existe, agora eu entendo a história, agora a vida faz sentido, eu entendo agora que a história tem um começo e tem um fim, e eu estou andando no meio dela. Agora as coisas se encaixam. E o mistério da vontade é esse aqui, verso 10. De Deus fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, segundo as do céu, tanto as do céu como as da terra. Essa palavra aqui, fazer convergir, no grego é uma palavra interessante. É uma palavra só, desse tamanho. Eu não vou dizer que é palavrão porque é feio, né? Mas é uma palavra desse tamanho no grego que significa fazer convergir. A ideia é de uma cabeça a qual está unido o restante do corpo. É como se Deus, uma tradução literal seria, Deus fez encabeçar nele todas as coisas. Na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É aquele tempo em que ele nasceu há 2000 anos atrás. É o ápex, é o clímax da história da humanidade. Quando o Filho se fez carne para derramar sangue para cumprir o plano de Deus. Ali foi a plenitude dos tempos e tudo converge para aquele momento. E talvez, conscientemente ou não, a humanidade reconhece isso quando diz que a história está dividida em antes e depois de Cristo. Antes dele e depois dele. De fato, ele é o centro da história. Aqueles atos que aconteceram na sua pessoa, sua morte e a sua ressurreição.
constituem o que Paulo chama de a plenitude dos tempos. O que é que isso impacta para nós? O cristão é alguém que sabe que a história tem um começo, um meio e um fim. O cristão não está confuso quanto à realidade. Ele sabe que a história segue um plano determinado por Deus antes da fundação do mundo e que se encaminha para um final triunfante no qual a glória de Deus será reconhecida. Portanto, ao contrário dos gregos na época de Paulo, que achavam que o mundo acontecia em círculos, a história se repete em círculos e não há, de fato, um tema, não há um motivo, não há razão para isso, as coisas acontecem de maneira aleatória, ou para, mais modernamente, filósofos como Hegel, que falam da dialética que governa a história se move por meio de teses e depois antíteses que se levantam, formando sínteses, as quais se levantam antíteses e assim vai, e várias teorias da história que existem aí, que no fundo e no fim, simplesmente dizem que as coisas acontecem por um acaso. Não há uma razão, né, que o mundo é, na verdade, randômico, que as coisas não seguem nenhum padrão definido, perceptível, coisa dessa natureza. De fato, pode parecer assim, quando a gente olha. A gente olha para a história do mundo, né? Olha para a nossa história, para os acontecimentos ao nosso redor, e a gente fica pensando, como fazer sentido disso tudo? Né? Por onde é que isso tudo está indo? Ninguém sabe. Mas o cristão sabe. Ele sabe que a plenitude dos tempos já veio, que Deus já realizou o evento decisivo na história da humanidade. O evento decisivo na história da humanidade já aconteceu, e ela se encaminha agora para o seu final. E Deus, nesse tempo, está fazendo o quê? Ele está arrebanhando esse povo que Ele escolheu e por quem o Filho morreu. E é o papel do Espírito Santo que vem em seguida, logo que eu termine essa parte aqui de Jesus. Verso 11, Paulo se encaminha para o fim dizendo, nele, que é Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança. Fomos feitos herança de Deus em Cristo Jesus. É outra maneira dele dizer, adotados nele, povo santo, predestinados para esse fim, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mais uma vez ele toca no tema da predestinação e dizendo que essa vinda do Filho ao mundo, derramando o seu sangue para redimir o povo de Deus, tem como objetivo a convergência de todas as coisas ao Filho. E nós fazemos parte desse povo, fomos herança. E isso de acordo com a predestinação de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não da tua, e nem da tua, e nem da minha, mas segundo o conselho da vontade dele. Da vontade dele. Para quê, Paulo? Para que tudo isso? Por que o Filho morreu? Para que ele veio ao mundo e derramou o seu sangue? Por que Deus tem esses planos todos? Resposta no verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. A mesma resposta que é dada para a primeira parte, quando ele fala do planejamento do Pai. E aí ele já emenda. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Quem são estes sermos aí? Resposta. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ele está falando dos judeus que tinham a expectativa da vinda do Messias, e Paulo é judeu. Ele diz, nós que antecipadamente esperamos em Cristo, e agora ele veio e cumpriu o plano de Deus. Verso 13, em quem também vós, ele está escrevendo essa carta a Efésios, aos Efésios que são gentios, não são judeus, né? Em quem também vocês, e essa é a boa notícia, que ele veio não somente para os judeus, que foram os primeiros a receber as promessas e as indicações desse plano no Antigo Testamento, mas a grande novidade é essa, a grande boa notícia, é que não somente nós judeus, que já sabíamos pelas escrituras do Antigo Testamento, pelos sacrifícios, pelas profecias, que um dia tudo isso ia acontecer, mas não somente nós que esperamos em Cristo, mas também vocês, brasileiros, que moram em Araraquara. Em quem também vocês estão? Como isso aconteceu? Como é que nós podemos estar? Tudo isso, o clímax da história foi há 2000 anos atrás. Esse momento decisivo aconteceu há 2 milênios. Como é que eu participo disso? Eu não vi a Cristo. Eu não toquei nele, não ouvi as suas palavras.
não o vi ressurreto? Como é que tudo isso me atinge? Um plano que foi feito antes da fundação do mundo, que a gente nem sabe quando foi. Como é que isso me atinge hoje, vivendo em 2014? A resposta é que Deus fez isso mediante o ministério do Espírito Santo. E agora vem a terceira pessoa da Trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. E como é que ele aplica? É interessante, através da igreja, da própria igreja. À medida que os redimidos são chamados, o Espírito Santo os usa para dizer para outras pessoas: olha, o amor de Deus em salvar pecadores, mandar o seu Filho para morrer por pecadores. Olha o que Paulo diz aqui, verso 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui nós temos resposta para uma das objeções naturais que alguém levanta quando ouve uma exposição como essa. Então, pastor, não preciso mais pregar, porque está tudo amarrado, né? Eleito, predestinado, Cristo veio e morreu por esse povo, o evento decisivo já aconteceu, Deus predestina conforme o conselho da sua vontade, evangelizar para quê? E alguém, muita gente, não poucas pessoas, acham que quem acredita nisso que eu acabei de expor aqui, geralmente não gosta de evangelização e de missões. Paulo acreditava em tudo isso e foi o maior missionário que já existiu na história da igreja. Ele é capaz de escrever sobre todas estas coisas e ninguém o superou no zelo pela plantação de igrejas, pelo anúncio do evangelho e pelo chamar as pessoas ao arrependimento. É que o Deus que escolheu e predestinou as pessoas é o mesmo Deus que escolheu e predestinou o meio pelo qual ele haverá de chamar estas pessoas, e o meio é a pregação. O meio é o anúncio do evangelho. Como é que Deus chama esses escolhidos? Como é que Deus chama esses eleitos em 2000 anos de história? Resposta: através da palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação. E o que é que acontece? Quando você ouve e você crê, você é selado com o Espírito Santo. É assim que Deus chama os seus, pela palavra. A palavra é anunciada, é pregada a todos. De repente um crê. E quando ele crê, o Espírito Santo diz: é isso mesmo. Você está selado, você faz parte desse povo que Deus escolheu e elegeu antes da fundação do mundo. O selo fala aqui de garantia, de segurança, de propósito. Para dizer que esses porque Deus escolheu, porque em Cristo morreu e que o Espírito Santo chama pela pregação, não se perderão jamais, porque eles têm o selo de Deus, que é o próprio Espírito, no coração deles. Então essa é a razão pela qual eu prego o Evangelho, porque eu sei que Deus vai chamar os seus eleitos através da palavra da verdade, e o que provoca a fé no coração das pessoas é a pregação da palavra. É o ensino da palavra, é a própria palavra. Quando as pessoas são confrontadas com esse mistério, com a sua condição de pecador e com o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, a fé brota do coração pela ação do Espírito Santo. E a pessoa crê. E Deus então sela com o Espírito Santo. Por isso, para o apóstolo Paulo, a doutrina da eleição e predestinação não é incompatível com a evangelização. Não é incompatível com você crer. Não é incompatível com anunciar ao mundo o evangelho. É só quem nunca entendeu essa doutrina que fica dizendo coisa assim. Que a doutrina da eleição e predestinação deixa a pessoa relaxada, ninguém quer mais evangelizar. Quem fica relaxado, quem não quer viver uma vida de santidade, não quer pregar o evangelho, não ora pelos pecadores e pela conversão das pessoas, e se diz ainda que crê nessas coisas, nunca entendeu estas coisas. Tem gente que diz assim: porque Deus predestinou, decretou tudo que existe, então eu não vou orar, eu não vou evangelizar, não vou falar de Jesus para o meu vizinho, eu não vou dar para missões, eu não vou me esforçar. E essa pessoa nunca entendeu. Nunca entendeu o que a Bíblia fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque uma coisa não destrói a outra. Uma não é incompatível com a outra. Na verdade, elas andam juntas. A melhor explicação que eu já ouvi para isso é do trilho do trem. Se você ficar em pé no trilho do trem, são duas hastes aí, são dois trilhos, lado a lado, paralelos, que correm um ao lado do outro sem nunca se tocar.
mas se tocam lá no horizonte. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntos, lado a lado. Eu não sei como é que eles se tocam em certas situações, mas lá na eternidade eu vou entender. Uma coisa eu sei, é que se você crê, é porque foi Deus. Se você está salvo, se você está vivendo a vida de santificação, foi Deus. Meu sogro, o reverendo Francisco, ele tinha uma ilustração, você vai lembrar, reverendo Ezequiel. Ele dizia assim, imagine uma rua, né, com uma porta bem grande, e em cima está escrito assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E aí passa um monte de gente na rua, olha aquele convite, alguns ficam interessados, dão uma olhadinha na porta e botam a cabeça assim, ficam olhando, continuam o caminho. De repente para uma pessoa, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E a pessoa diz, é comigo isso é para mim. E a pessoa entra. E quando ela entra, ela olha para a porta, pelo lado de dentro, está escrito em cima aquelas palavras de Jesus, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então, do lado de fora, o Pai chama, venham todos, venha beba de graça da água da vida. Ouça o Evangelho, quem se arrepender será salvo. Deus chama todos pela pregação. Na hora que um ouve, crê e entra, ele olha para trás e diz, se não fosse Deus que tivesse me chamado, aberto os meus ouvidos e olhos e me chamado e puxado pela mão e às vezes pela orelha, eu não teria entrado. Não é assim que você se sente? Você não precisa ser teólogo para entender isso aqui não, mas isso é o seu dia a dia, você sabe que foi Deus. E se não fosse Deus, você não estaria aqui hoje. E para que tudo isso? Resposta de Paulo. Final do verso 14. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, no final dos tempos, em louvor da sua glória. Fez isso para a glória dele. Esse é o Deus do cristianismo. Esse é o Deus da igreja. E eu quero concluir com algumas aplicações. Primeira, aqui nós entendemos o que é a igreja. A igreja é o povo que Deus, em amor, escolheu de entre a humanidade perdida, para ser seu, e pelo qual deu o sofrimento e a vida do amado dele, para que pudesse resgatar esse povo dos seus pecados, povo que ele chamou através da história e continua chamando, mediante a pregação do Evangelho, tornado eficaz no coração dos eleitos pelo Espírito Santo, que é o penhor, que é o selo, de que Deus vai cumprir a sua palavra e que esse povo haverá de ser dele, conforme ele determinou. Você está aqui nessa noite, você é membro da igreja de Araraquara, graças a Deus, estamos comemorando o aniversário da igreja, mas o privilégio é maior do que você pensa, você faz parte desse povo, escolhido antes da fundação do mundo para ser o povo especial de Deus. Quando nós celebramos o aniversário de uma igreja local, nós estamos, na verdade, celebrando isso aqui, esse plano maravilhoso, eterno, misterioso, profundo, que nos humilha, que nos quebranta, que nos coloca no pó. Eu não conheço nada que humilhe mais o crente do que a doutrina da eleição. Você quer ser humilde? Estude a doutrina da eleição. Você vai ficar no pó e na cinza e vai dizer, Deus, eu não sei por que eu. Porque logo eu, não é? Logo eu. Então saibamos o que é a igreja e a aplicação prática número 1 é que você deve viver uma vida de gratidão a Deus. Deus, graças te dou. Eu quero viver para o louvor da sua glória. Aqui é a minha segunda aplicação. Você agora sabe por que você existe, não sabe? Você existe para o louvor da glória de Deus. Eu posso não saber qual é a vontade de Deus para você, se vai ser casar ou não. Desculpa. Eu queria poder dizer que a vontade de Deus é que você case, mas eu não posso. Tá? Se for amém. Se não for amém também. Então não sei a vontade de Deus sobre sua profissão. Que profissão você vai ter? Não sei qual é a vontade dele para você. Se você vai morar aqui em Araraquara ou em Bauru, ou em São Paulo, espero que não. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida em determinadas coisas. Mas eu sei qual é o propósito geral de Deus para a sua vida. É que você viva para o louvor da glória dele. Que mesmo que você não entenda
quando as coisas dão errado na sua vida, quando elas parecem não fazer sentido, que você confie nesse Deus que é bom, justo e sábio o tempo todo, porque Ele tem tudo sob controle. Tudo. Terceira coisa que eu quero dizer para você. Nada do que Paulo falou aqui anula a sua responsabilidade. Nada, nada. Você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelas suas escolhas. E Deus chama você a viver uma vida de santidade. E diz, abandone o pecado. Viva uma vida santa. Se arrependa dos seus caminhos. Ande pelos caminhos da verdade. Viva de acordo com o que eu ensino. Você é responsável pelas suas escolhas e vai dar conta a Deus de todas elas. Você me pergunta, mas isso não estava no controle de Deus? Sim. Mas isso não elimina a sua responsabilidade, porque você quando faz, você faz como um livre agente, você faz porque quer. Você escolhe porque escolheu. Você andou por esse caminho porque escolheu andar por esse caminho. E quando Deus nos responsabiliza pelo que nós fazemos, Ele está sendo absolutamente justo, embora continue perfeitamente soberano em todas as coisas. Não deixe a consciência da grandeza de Deus, da sua soberania, anular a sua responsabilidade que você tem de fazer o que Ele manda. De fazer o que Ele manda. Mas um ponto aqui para nós. Mais um ponto aqui para nós. Talvez nessa noite alguma pessoa esteja dizendo assim: eu queria muito me achegar a Deus, mas será que eu faço parte desse povo? Será que Deus me escolheu e me predestinou? As pessoas têm a impressão de que, quando a gente fala destas coisas, que a figura é essa, não é? Quando a pessoa morre e chega na entrada do céu, São Pedro está lá com um iPad, com a relação dos eleitos. Aí a pessoa pergunta, diz assim, São Pedro pergunta, o que é que você quer aqui? A pessoa diz, São Pedro, eu queria entrar aqui no céu. Aí São Pedro, como é seu nome? Zé da Silva. Só um minutinho. Aí, né? Aqui não. Mas São Pedro, eu me arrependi dos meus pecados, eu creio em Jesus Cristo, eu quero viver para Deus. Sim, meu filho, mas você não está nos predestinados. Está vendo aquela porta ali, inferno? Vá lá. Tem gente que pensa assim. Né? Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos chama a todos, e eu digo uma coisa a você, em verdade, nessa noite de bona fide, em fé verdadeira, de boa vontade e em fidelidade. Se você nessa noite disser a Deus, eu sou um pecador, eu reconheço que sou um pecador, não vejo em mim nada que mereça o teu favor, mas se o Senhor aceita pecadores, eu quero que o Senhor me aceite nessa noite, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, e que o Senhor me faça seu, que o Senhor me faça parte do seu povo, e eu lhe digo em nome de Jesus e com base nesse livro, que Deus fará isso. Porque Jesus disse, aquele que vem a mim, nunca eu lançarei fora. Aquele que vem a mim. Se você pode nessa noite dizer, Deus, eu quero ir ao Senhor, venha, e Ele não vai lançar você fora. Não vai lançar você fora, porque Ele é bom o tempo todo. Amém? Que Deus continue abençoando vocês, essa querida igreja, que dê a vocês regozijo, alegria, ao compreender o plano eterno de Deus. Que seja motivo de gratidão e viver para a glória dele. Pai querido, o que podemos te dizer nessa noite? Tu és Deus. E nós somos pecadores indignos de ti. Quem somos para que o amado desse seu sangue? Quem somos para que o Espírito Santo fosse selo e penhor até o dia da redenção? Quem somos nós chamados para viver para o louvor da tua glória? Senhor, se há alguém aqui essa noite que ainda não compreendeu a grandeza desse conceito, a profundidade desse mistério, pedimos que teu bendito Espírito, que é o Mestre, ilumine os corações e que redunde tudo em glória, glória para sempre a ti. É o que nós pedimos no nome do amado. Amém.